Nunca imaginei que minha fé seria testada dessa forma. Meu nome é Angie e desde pequena sempre acreditei que Deus guiaria meu caminho, mesmo quando tudo parecia impossível. Mas naquele dia, ao receber o telefonema da igreja onde cresci, senti meu coração apertar de um jeito que não sentia há anos. O coral que eu ajudava a organizar estava prestes a fechar. A igreja não tinha recursos para manter a música e toda a minha esperança de impactar jovens através da música cristã parecia desmoronar diante dos meus olhos. Cada nota que eu ensaiava no piano, cada melodia que ensaiava com os jovens, agora parecia ecoar em um silêncio vazio. Eu precisava de uma solução, e rápido. Foi então que eu ouvi falar de Jung-ho, um jovem empresário coreano, dono de uma gravadora gospel famosa por lançar talentos que mesclavam fé e música contemporânea, mas que tinha fama de ser frio, distante e alguém que acreditava mais no sucesso financeiro do que no impacto espiritual. Nunca pensei que diria sim para algo assim, pensei, ao me ver na necessidade de procurá-lo. A única chance de salvar o coral e manter viva a chama da música cristã na minha igreja dependia de convencer alguém que eu mal conhecia a acreditar em algo maior que números e contratos. O dilema parecia simples. Eu precisava pedir ajuda a Jung-ho, mas aceitar a condição dele poderia custar minha integridade espiritual. Ele poderia transformar minha missão em um espetáculo comercial, distorcendo o propósito que sempre carreguei. Mas, ao mesmo tempo, sabia que, se recusasse, estaria deixando jovens talentosos perderem a chance de servir com seus dons, de usar a música como instrumento de fé e esperança. Naquele momento, senti meu coração apertar. Olhei para o piano antigo da igreja, cheio de arranhões e marcas de gerações de jovens que ali tocaram, e percebi que não podia desistir. A Bíblia me veio à mente. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu precisava confiar mesmo sem entender o que viria a seguir. Segurei a Bíblia com força, como se ela pudesse me dar coragem, e respirei fundo. Sabia que a decisão que eu tomaria naquele instante mudaria não apenas minha vida, mas também a vida de todos os jovens na igreja que depositavam suas esperanças na música. Cada passo em direção à gravadora era como atravessar um mar turbulento sem bote salva-vidas. Meu coração tremia, minhas mãos suavam, mas uma voz interior me lembrava: Deus estava comigo e Ele transformaria até mesmo o maior desafio em oportunidade de fé. Ao atravessar as portas da gravadora, senti os olhares curiosos de funcionários e músicos talentosos que esperavam para impressionar Jung-ho. Ele estava lá, no meio da sala, o ar ao redor dele carregado de autoridade e mistério, completamente alheio à minha luta interna. Eu só tinha uma escolha, e ela poderia mudar minha vida para sempre. Sussurrei para mim mesma, sabendo que aquele encontro seria o ponto de virada não só para mim, mas para o propósito divino que Deus colocara em minhas mãos. O silêncio da recepção parecia pesado, quase palpável, e minha mente não parava de girar. Como alguém tão distante e rígido poderia se importar com o impacto espiritual da música? Minha fé me dizia para confiar, mas o medo insistia em gritar: e se eu estivesse me enganando? E se a única saída para salvar o coral me levasse para um caminho que desviasse do chamado que Deus me deu? Cada passo que eu dava ecoava dentro da sala vazia.
E naquele instante, com o coração acelerado e a mão trêmula pousando na porta do escritório de Jun-ho, soube. Minha vida e a vida de todos aqueles jovens estava prestes a mudar. E só Deus sabia se seria para o bem ou para o mal. Antes de mergulhar nessa história emocionante de fé, música e amor, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história que vai tocar seu coração e renovar sua esperança. Venha caminhar com An-ji e Jun-ho nessa jornada de superação e entrega. A porta se abriu com um leve rangido e, de repente, toda a atenção se concentrou nele. Jun-ho, o homem que parecia carregar o mundo nos ombros. Sua presença era quase hipnotizante, não apenas pelo físico impecável de um coreano na casa dos 25 anos, cabelo preto levemente ondulado, caindo sobre a testa, olhos negros penetrantes que pareciam enxergar até a alma, mas pela aura que o cercava, uma mistura de poder, mistério e algo que parecia inalcançável. Ele estava de pé atrás de uma mesa imponente de marrógano, luz suave refletindo nos óculos de aro fino que descansavam sobre o seu nariz, postura ereta e expressão inexpressiva. Cada detalhe nele transmitia autoridade, desde o corte impecável do blazer cinza escuro até o brilho sutil do relógio de pulso caro. Mas nada disso diminuía a sensação de distância que ele emanava. Quando me aproximei, senti um frio percorrer minha espinha. Não era medo, mas uma percepção instintiva de que ele era alguém que não se deixava tocar facilmente pelo mundo ou pelas pessoas. Era como se cada palavra sua fosse calculada, cada gesto medido, cada olhar meticulosamente planejado para impactar sem revelar fragilidades. Ele não sorriu, apenas ergueu um canto da boca, um gesto mínimo, quase imperceptível, que poderia ser interpretado como simpatia, desprezo ou curiosidade. Naquele instante, percebi que ele não era apenas um empresário de sucesso, mas alguém que carregava dentro de si uma história, um peso que poucos ousariam imaginar. Jun-ho me estudava em silêncio. Seus olhos negros, profundos, percorriam cada detalhe de mim. A tensão na minha postura, a Bíblia apertada contra o peito, o leve tremor das mãos. Era como se tentasse decifrar se eu era apenas uma jovem desesperada em busca de ajuda ou alguém realmente destinada a cumprir um propósito maior. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar e só havia ele e eu naquela sala ampla, onde pôsteres de artistas gospel brilhavam discretamente nas paredes e um piano de cauda ocupava um canto, lembrando que, apesar de todo o seu poder, Jun-ho estava inserido num mundo de fé e música. Mesmo sua voz, quando finalmente falou, parecia controlada e firme, mas carregava um peso inesperado. Você é a Yoon-ji, não é? Ouvi falar de seu trabalho com o coral da igreja. Impressionante. Mas me diga, por que acha que eu deveria investir em algo que não traz retorno financeiro imediato? Ele inclinou levemente a cabeça, olhos fixos nos meus, e naquele momento compreendi que não era apenas um teste da minha coragem, mas da minha fé. Cada palavra dele era um desafio silencioso. Ele não estava interessado em sentimentalismo ou esperança vaga. Queria resultados, impacto, provas de que minha causa merecia ser apoiada. Enquanto eu respondia, tentando manter a calma e confiar em Deus, pude perceber sutis sinais de humanidade por trás da máscara de empresário frio. Um leve suspiro, um franzir de sobrancelhas, a forma como sua mão repousava sobre a mesa, quase como se ponderasse não apenas números, mas pessoas e propósitos. Era claro, Jun-ho era alguém que já havia enfrentado batalhas, perdido pessoas, talvez até perdido a fé em certos momentos, mas ainda carregava uma luz que não se via à primeira vista, uma luz que poderia se alinhar com a minha própria fé e missão. Foi nesse instante que a tensão entre nós se tornou palpável.
Eu sabia que pedir sua ajuda significaria me submeter às regras dele, e ele claramente não estava ali para ceder facilmente. Mas ao mesmo tempo, sentia que se Deus quisesse que essa parceria desse certo, precisaria atravessar aquela parede de frieza e poder, mostrar-lhe que fé, música e propósito podiam coexistir com sucesso, sem comprometer a integridade. Meu coração batia acelerado, cada respiração parecia mais pesada, e ao olhar para ele pela primeira vez de perto pensei, talvez Deus tenha colocado Jun-ho no meu caminho não apenas como parceiro de música, mas como um instrumento de transformação para ambos. E naquele momento, enquanto eu segurava a Bíblia com firmeza contra o peito, senti que algo dentro dele começava a se abrir, ainda que imperceptível. Um gesto mínimo, um olhar menos duro, quase como se o Espírito Santo começasse a tocar seu coração. Eu não sabia como nem quando, mas uma conexão silenciosa começava a se formar. Era o início de algo que não seria apenas sobre música ou contratos, seria sobre fé, superação e talvez sobre a forma mais inesperada de amor. O silêncio que se seguiu após a primeira troca de olhares entre mim e Jun-ho foi quase sufocante. Eu sabia que precisava apresentar o projeto do coral da igreja de forma clara, sem deixar espaço para interpretações erradas, mas também precisava mostrar a fé que me sustentava. E então, ele falou com aquela voz firme e cortante que parecia atravessar cada fibra do meu corpo. Yandi, antes de qualquer decisão, precisamos estabelecer regras. Não estou aqui para sentimentalismos ou promessas vazias. Se vamos trabalhar juntos, haverá limites claros. Senti meu coração apertar, mas sabia que precisava ouvir cada palavra com atenção. Jun-ho continuou. Primeiro, isso é um projeto profissional, não é um romance ou amizade. Nada de envolvimento pessoal. Segundo, tudo deve passar por aprovação da gravadora antes de qualquer apresentação. Terceiro, os ensaios, horários e repertório serão rigidamente controlados. Qualquer desvio do contrato resultará em encerramento imediato do apoio. Aquelas palavras soaram como uma sentença, mas ao mesmo tempo havia esperança. Ele estava disposto a investir, a dar visibilidade para o projeto, mas queria resultados, claros, tangíveis, e estabeleceu barreiras que deixariam claro que não havia espaço para distrações ou sentimentos pessoais. Meu instinto dizia para recuar, mas a fé me empurrou para frente. Eu respirei fundo, lembrando-me das Escrituras. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Se Deus estava comigo, eu conseguiria seguir essas regras sem perder o meu propósito ou me deixar levar por distrações. Assinei o contrato, com mãos trêmulas, mas determinada a cumprir cada palavra com integridade. Jun-ho me observava atentamente, os olhos negros como buracos profundos, estudando cada gesto meu, cada reação minha, como se pudesse perceber não apenas a minha fé, mas também minhas fraquezas. Ele não disse mais nada, apenas inclinou a cabeça e disse: "Agora vamos ver se você realmente é capaz de liderar e inspirar o coral como diz." Nos dias seguintes, os ensaios começaram. A barreira era clara, formalidade extrema, instruções precisas, toque mínimo de afeto ou apoio emocional. Cada gesto meu precisava ser profissional, cada palavra cuidadosamente medida. A tensão era quase palpável, mas havia algo sutil que começava a se formar. Eu percebia a atenção de Jun-ho nos detalhes, a forma como ele se importava com cada nota, cada expressão dos jovens, cada harmonização do coral. Apesar da rigidez, havia uma conexão silenciosa que ainda não podia ser quebrada. O mais difícil era não ceder à tentação de aproximar-me emocionalmente dele. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, sentia como se Deus estivesse me lembrando que o amor verdadeiro podia surgir mesmo dentro de regras rígidas,
desde que fosse guiado pela fé e pela integridade. Era uma dança delicada, manter distância, seguir o contrato e ainda assim inspirar e motivar o coral. E nos momentos mais silenciosos, enquanto ele observava os ensaios, pude perceber que algo em Jun-ho começava a se transformar. Ele não mostrava, não falava, mas havia pequenas fissuras na armadura que ele construíra ao longo de anos de negócios, como se a presença do coral e da fé começasse a tocar algo profundo dentro dele. Apesar da frieza, senti que Deus estava nos preparando para algo maior. Cada obstáculo, cada regra, cada olhar contido era uma oportunidade de confiar, de perseverar e de aprender a depender não apenas do próprio talento ou vontade, mas do poder de Deus para transformar situações impossíveis em bênçãos inesperadas. O contrato, que a princípio parecia uma prisão, começou a se revelar como um instrumento divino, estabelecendo limites que não nos afastariam, mas nos guiaria para crescer juntos, profissionalmente e espiritualmente. Os dias seguintes aos primeiros ensaios foram uma sequência de silêncio carregado e gestos contidos. Cada passo no corredor da gravadora parecia ecoar em nossa própria consciência, lembrando que qualquer aproximação fora do estabelecido no contrato seria impossível. Eun-gi sentia o peso das regras e de Jun-ho como um muro de concreto invisível, e ele, por sua vez, parecia apenas mais firme, rígido, como se o mundo tivesse aprendido cedo demais a se proteger da vulnerabilidade. Cada movimento, cada instrução era transmitido com precisão cirúrgica, sem espaço para erros ou distrações. O estúdio estava sempre impecável. Partituras alinhadas com perfeição, instrumentos polidos, cadeiras dispostas simetricamente, como se a disciplina material pudesse controlar também o caos emocional. Eun-gi se sentava à frente do piano, mãos postas sobre as teclas, respirando fundo antes de tocar qualquer nota. Jun-ho ficava em pé, ao lado do balcão de comando, observando atentamente, mas nunca se aproximando demais, nunca permitindo um gesto de cumplicidade. Era um teste silencioso. Cada nota tocada precisava ser impecável, cada gesto perfeitamente calculado, cada olhar contido. A frieza dele não era apenas uma barreira profissional, era quase uma armadura contra o mundo. Os jovens do coral notavam a distância, mas também sentiam a força que ele transmitia. Jun-ho inspirava respeito, talvez medo, mas, acima de tudo, uma reverência silenciosa pelo seu controle absoluto. Eun-gi sentia a cada ensaio que havia algo dentro dele que implorava por compreensão, mas ele próprio parecia não se permitir sentir. Cada tentativa de aproximação, mesmo que mínima, era recebida com um gesto formal, um aceno distante ou um comentário preciso, quase clínico. A dinâmica precisa melhorar, mais atenção à entonação. Porém, mesmo na frieza, havia sutilezas que não passavam despercebidas. A forma como ele inclinava a cabeça quando ouvia uma nota desafinada, o leve franzir de sobrancelhas quando um jovem do coral errava uma entrada, o cuidado silencioso com cada detalhe do repertório, Eun-gi começou a perceber que aquela distância não era indiferença absoluta, mas uma proteção, talvez uma forma de guiar sem se permitir ser guiado pelo coração. Cada pequeno gesto, cada detalhe de atenção velado começava a falar mais que palavras. E enquanto a rotina rígida se consolidava, Eun-gi se lembrava das Escrituras. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16, 9. Cada dia, cada ensaio, cada silêncio entre as notas era um lembrete de que a paciência e a fé seriam necessárias para quebrar barreiras aparentemente intransponíveis. A química ainda existia, mas precisava ser contida, moldada pela disciplina
e pelo propósito divino que os unia naquele projeto. Em alguns momentos, os olhares se cruzavam de maneira quase imperceptível. Um breve lampejo de emoção nos olhos de Jun-ho quando Eun-gi corrigia um erro do coral. Ou o leve sorriso contido dele quando uma passagem difícil era executada com perfeição. Nada que pudesse ser chamado de afeto, mas o suficiente para que Eun-gi percebesse que, por trás daquela máscara de frieza e autoridade, havia humanidade, vulnerabilidade. Uma porta que talvez pudesse se abrir, mas somente na hora certa, guiada por fé e propósito. O distanciamento imposto pelo contrato e pela própria personalidade de Jun-ho não era apenas uma barreira externa, era uma barreira emocional que precisava ser respeitada e compreendida. Cada ensaio era uma batalha silenciosa entre a disciplina e o coração, entre o profissionalismo e a emoção, entre a fé que guiava Eun-gi e a incredulidade que até então parecia habitar o coração de Jun-ho. Mas mesmo assim, a música funcionava como mediadora. Cada nota tocada, cada melodia ensaiada criava uma ponte invisível, um fio delicado que conectava suas almas mesmo sem palavras, mesmo sem toque. E ao final de cada dia, quando as luzes do estúdio se apagavam, Eun-gi respirava fundo, agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalhar com alguém tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão misteriosamente ligado à sua obra. A frieza de Jun-ho não era um obstáculo intransponível, era apenas parte do plano divino, uma preparação para momentos de vulnerabilidade, intimidade e, talvez, de transformação. Era mais um ensaio de rotina, mas o clima no estúdio estava diferente. E Eun-gi percebeu que por trás da máscara habitual de frieza e autoridade, Jun-ho parecia cansado, quase exausto. Ele se sentou em uma cadeira ao lado do piano, afastando o blazer dos ombros, como se o peso de sua própria postura estivesse cobrando seu preço. O ar estava impregnado com uma sensação de fragilidade inédita. O homem que sempre ditava regras com mãos firmes, agora parecia vulnerável, humano. Enquanto Eun-gi ajustava a partitura, ela não conseguiu deixar de notar o leve tremor em suas mãos e a expressão tensa nos olhos do Jun-ho. Por um instante, ele parecia um adolescente inseguro, alguém que não tinha medo apenas da gravadora ou dos ensaios, mas da própria vida, dos próprios erros, da própria fragilidade diante do mundo e de Deus. Aquela visão quebrou algo dentro de Eun-gi. A frieza que ela acreditava absoluta tinha rachaduras, e, surpreendentemente, ela se sentiu atraída por essa humanidade silenciosa. Ele finalmente quebrou o silêncio, falando baixo, quase como se conversasse consigo mesmo. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Cada passo parece carregado demais e, às vezes, sinto que não tenho força suficiente. Aquelas palavras, simples, mas carregadas de emoção, ressoaram nos ouvidos de Eun-gi como um chamado divino. Era a primeira vez que ela ouvia o verdadeiro Jun-ho, sem a armadura de negócios e contratos. Ela sentiu uma mistura de compaixão, surpresa e curiosidade. A mesma pessoa rígida e inacessível tinha medo, tinha dúvidas e, mais importante, confiava em Eun-gi o suficiente para expressar algo tão íntimo. Eun-gi respirou fundo, lembrando das palavras de Jesus sobre amor, cuidado e atenção ao próximo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ela percebeu que sua missão não era apenas conduzir o coral, mas também ser uma presença de fé e esperança, alguém que pudesse, com gentileza e paciência, mostrar a Jun-ho que não precisava carregar tudo sozinho. Sem dizer nada, ela se aproximou, ajustou a cadeira para que ele pudesse se sentar mais confortavelmente e discretamente colocou a partitura na frente dele.
Um gesto pequeno, mas carregado de significado. Cuidado silencioso, empatia e presença divina em ação. Nos dias que se seguiram, pequenas fissuras começaram a aparecer de maneira mais evidente. Um olhar demorado quando uma nota desafinada era corrigida, um gesto involuntário de preocupação quando Yoon-ji se esforçava além do esperado, ou até mesmo um sorriso rápido, quase imperceptível, quando algo saía perfeitamente. Cada momento silencioso aumentava a química entre eles, mas ainda mantinham respeito pelas regras do contrato e pelas barreiras impostas. A tensão se tornava palpável, mas agora havia esperança e humanidade no ar. Mesmo com a distância formal ainda presente, Yoon-ji percebeu que cada gesto de Jung-ho carregava camadas de significado. Ele estava aprendendo, aos poucos, a confiar não apenas em si mesmo, mas também na fé que ela representava. Cada hesitação, cada gesto contido, cada momento de vulnerabilidade era uma prova de que Deus podia transformar até o coração mais rígido e que a música e a fé eram instrumentos divinos para curar, aproximar e revelar sentimentos que palavras ainda não poderiam expressar. Aquele ensaio terminou de maneira silenciosa, mas carregada de emoção. Jung-ho não disse nada, apenas se levantou, ajustou o blazer e lançou um olhar rápido para Yoon-ji, quase imperceptível, mas suficiente para que ela soubesse que algo dentro dele estava mudando. A primeira rachadura tinha sido aberta, e com ela, uma promessa silenciosa pairava no ar. Talvez, guiados pela fé e pela música, a distância entre eles pudesse lentamente se dissolver, permitindo que o impossível começasse a acontecer. Os ensaios continuavam com a mesma rotina rígida, mas agora havia algo novo. Pequenos gestos de Jung-ho que, embora discretos, carregavam um significado profundo. Eun-ji começou a notar cada detalhe. A forma como ele segurava cuidadosamente o estojo do violão para não arranhar o piano, a preocupação sutil com a postura dela durante a execução das partituras, o instante em que ele oferecia água sem que ela pedisse, quase como se antecipasse suas necessidades. Pequenos gestos, mas para Eun-ji, cada um deles era como uma melodia silenciosa, tocando direto em seu coração. Em um dia frio de outono, o ensaio se estendeu até tarde. As janelas do estúdio estavam embaçadas, e a brisa gelada que entrava tornava cada respiração visível. Eun-ji, concentrada no piano, sentiu um calafrio percorrer seus braços. Sem dizer nada, Jung-ho retirou discretamente um lenço de lã do bolso do blazer e colocou sobre o encosto da cadeira dela. Ela piscou surpresa e ele apenas desviou o olhar para os controles do estúdio, fingindo normalidade, mas o pequeno gesto falava mais que qualquer palavra. Cuidado, atenção e presença. Era impossível ignorar o efeito que esses gestos causavam. Cada bilhete deixado na partitura com mensagens simples, mas cheias de incentivo, como confie na melodia, Deus guia suas mãos, ou sua voz é um instrumento divino, não se apresse. Eram pequenos lembretes da fé que guiava ambos e que, de alguma forma, aproximava seus corações sem quebrar as barreiras do contrato. Eun-ji percebeu que a presença de Jung-ho não era apenas autoridade ou frieza, havia humanidade, fé e até carinho. Cada gesto, ainda que silencioso, carregava um sopro do espírito, uma forma de amor que não precisava ser declarado para ser sentido. Em outro ensaio, a chuva começou a cair forte, batendo nas janelas do estúdio. Eun-ji, distraída com a música, não percebeu que a água se infiltrava pela fresta da porta. Jung-ho, percebendo o detalhe, levantou-se rapidamente, fechou a janela e trouxe um pequeno guarda-chuva deixado de lado, colocando-o ao alcance de Eun-ji para que pudesse se proteger quando saísse. Novamente, nada foi dito, mas a intenção falava claramente: proteção,
cuidado silencioso, presença ativa, sem exigir reconhecimento. Cada gesto gerava uma corrente de empatia e expectativa. Eun-ji sentia-se cada vez mais conectada, e mesmo que ambos continuassem presos às regras do contrato, a distância formal começava a dissolver lentamente. Ela lembrava das escrituras: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Para Yeon-ji, aqueles pequenos gestos de Jong-ho eram mais que cortesia. Eram demonstrações de amor silencioso, compromisso e fé em ação. Os ensaios, antes rigorosos e frios, começaram a ganhar uma nova dinâmica. Risos contidos quando algo dava certo, olhares rápidos e fugazes que duravam segundos, mas que carregavam esperança. A tensão romântica estava presente, mas agora suavizada por esses sinais de cuidado. Cada movimento de Jong-ho era como uma nota suave, uma melodia invisível que se entrelaçava com a música de Yeon-ji, criando harmonia não só nas canções, mas no coração de ambos. A humanidade do jovem empresário estava se tornando impossível de ignorar. Yeon-ji percebia que, apesar de toda a disciplina e frieza, ele se importava genuinamente com o próximo, com cada detalhe da música e com ela. A conexão silenciosa entre eles se fortalecia, e a expectativa pelo que poderia acontecer além do contrato crescia a cada ensaio, cada gesto, cada olhar. O público que os acompanhasse sentiria essa tensão quase palpável, aquele sentimento de antecipação, como se algo belíssimo e divino estivesse prestes a florescer, mas ainda aguardando o momento certo, guiado pela fé e pelo respeito mútuo. O ensaio daquela tarde estava particularmente silencioso. A chuva fina ainda caía do lado de fora, e dentro do estúdio, o aroma do café recém-passado parecia acalmar os ânimos. Eun-ji estava concentrada, ajustando a partitura, enquanto Jung-ho organizava os instrumentos com a precisão habitual. Mas em um momento inesperado, a tensão que pairava no ar se quebrou de forma quase cômica. Ao tentar alcançar uma partitura no alto da estante, Eun-ji escorregou levemente no chão polido do estúdio. E antes que pudesse se equilibrar, Jung-ho a segurou pelo braço de maneira abrupta. O resultado? Ele acabou tropeçando também, batendo levemente o ombro na cadeira do piano e derrubando algumas partituras. Um silêncio mortal pairou por segundos, seguido de um riso involuntário de Eun-ji que tentou disfarçar, mas não conseguiu conter a leveza que surgiu naquele momento. Jung-ho, constrangido, lançou um olhar de surpresa e depois riu baixo, quase sem acreditar no que havia acontecido. Aquele riso compartilhado foi suficiente para dissolver parte da formalidade que os separava. Por alguns minutos, o estúdio se transformou num lugar de leveza e humanidade. Ele tentou se desculpar formalmente, mas um dia interrompeu. Tá tudo bem, Jung-ho. Deus nos lembra que até nos momentos de tropeço podemos encontrar graça. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso, mas não pode deixar de sorrir diante da frase cheia de fé. Seguiram com os ensaios, mas os olhares agora tinham uma nuance diferente. Cada gesto, mesmo profissional, era permeado por uma energia mais leve, um cuidado com o outro que não precisava ser declarado. Em um momento, Jung-ho derrubou de novo alguma coisa, e dessa vez, Eun-ji reagiu de forma brincalhona, fingindo que iria reclamar, mas rindo no final. Ele se aproximou com um sorriso, ajeitou a partitura caída e disse, quase brincando, "Você acha que Deus está nos testando com partituras hoje?" Eun-ji riu enquanto a leveza preenchia o ambiente e fortalecia a conexão entre ambos. O público que acompanhasse essa narrativa sentiria a química emergente de maneira palpável. A frieza inicial e os pequenos gestos de cuidado se transformavam agora em momentos de riso compartilhado e empatia espontânea.
O humor, mesmo que sutil, funcionava como uma ponte, aproximando corações, permitindo que Andi e Jun-ho começassem a confiar num no outro, sem precisar de palavras explícitas sobre sentimentos. Apesar da descontração, havia sempre uma base de fé que guiava os protagonistas. Em meio ao humor, Andi lembrava das escrituras. Um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17:22. Ela entendia que rir, mesmo em ensaios tensos e profissionais, era uma forma de fortalecer a alma e o vínculo com Jun-ho. Cada riso compartilhado não apenas aliviava a tensão, mas também criava um espaço seguro para a vulnerabilidade futura. O ensaio terminou com ambos sorrindo discretamente, os olhos se encontrando em cumplicidade silenciosa. O público podia sentir que algo estava mudando. A frieza e a formalidade se dissolviam lentamente, substituídas por uma conexão genuína, fundamentada em cuidado, fé e pequenas alegrias cotidianas. O humor, mesmo que sutil, funcionava como uma ponte, aproximando corações, permitindo que Andi e Jun-ho começassem a confiar num no outro sem precisar de palavras explícitas sobre sentimentos. O clima no estúdio havia mudado. A leveza dos últimos ensaios dava espaço a uma conexão mais profunda e silenciosa. Erendi ajustava as partituras com cuidado, enquanto Jun-ho ao lado observava atentamente cada movimento dela, oferecendo pequenas correções ou sugestões com voz baixa, quase um sussurro. Não havia necessidade de palavras elaboradas. A proximidade e a atenção nos mínimos detalhes criavam uma atmosfera de cumplicidade. Em determinado momento, enquanto Erendi tocava uma passagem delicada no piano, Jun-ho se aproximou para ajustar uma nota no violão. Suas mãos quase se tocaram, e por um instante o tempo pareceu parar. Erendi desviou o olhar, corando levemente, mas sem interromper a melodia. Jun-ho, percebendo, sorriu de forma contida e voltou a focar no instrumento. Mas a conexão silenciosa entre os dois havia sido reforçada, sem uma palavra sequer. Outro gesto sutil aconteceu durante uma pausa. Erendi, cansada, passou a mão pelo cabelo e suspirou baixinho. Jun-ho, percebendo, discretamente trouxe uma garrafa de água e colocou à frente dela, acompanhada de um bilhete pequeno, escrito à mão: Deus cuida de nós mesmo nas pausas. Descanse e confie. Erendi sorriu ao ler, sentindo o calor do cuidado dele. Era uma gentileza simples, mas carregada de significado, mostrando atenção e fé em ação. O estúdio estava silencioso, exceto pelo som suave dos instrumentos e o sussurrar de partituras sendo folheadas. Cada troca de olhares era carregada de significado. Cada gesto discreto transmitia cuidado e respeito mútuo. Nenhuma palavra romântica era dita, mas a proximidade crescente e a forma como se entendiam sem precisar falar criava uma intimidade quase tangível. Era como se cada movimento, cada ajuste de partitura, cada olhar contivesse mensagens de apoio, compreensão e até uma esperança silenciosa de algo mais profundo. Em outro momento, Jun-ho segurou a mão de Erendi para ajudá-la a ajustar a posição no banco do piano. Foi rápido, quase imperceptível, mas o contato trouxe uma sensação de conforto inesperada para ambos. Nenhum deles comentou nada. A confiança falava mais alto que qualquer palavra. Erendi lembrava das Escrituras: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. Cada gesto, mesmo pequeno,
era um reflexo da fé e do cuidado, fortalecendo a conexão que surgia entre eles, de maneira silenciosa e verdadeira. Enquanto os ensaios continuavam, o tempo parecia se dilatar. Cada acorde, cada nota, cada pequena ação carregava mais que técnica, carregava emoção, empatia e presença. A intimidade silenciosa criava uma tensão doce, quase invisível, mas impossível de ignorar, preparando o terreno para sentimentos que ainda precisariam ser nomeados, mas que já cresciam dentro de ambos, moldados pela fé, cuidado e atenção mútua. Naquele final de tarde, o estúdio estava imerso em silêncio absoluto. Andy revisava a última seção da partitura quando percebeu que Jun-ho permanecia imóvel, olhando para a janela, o olhar distante e pesado. Algo nele havia mudado. A leveza e os gestos cuidadosos das últimas semanas pareciam ter sido substituídos por um peso que ela ainda não compreendia. Andy se aproximou devagar, hesitando antes de quebrar o silêncio. Jun-ho, está tudo bem? Ele virou lentamente a cabeça, olhos brilhando de uma emoção que não era raiva, nem frieza, mas dor contida. Por um instante, ela viu nele uma vulnerabilidade que ia muito além do que qualquer ensaio ou performance poderia revelar. Ele respirou fundo e, finalmente, com a voz baixa e carregada de significado, começou a compartilhar algo que jamais esperaria. Andy, há algo que você precisa saber sobre mim. Começou Jun-ho, a voz quase trêmula. Ele contou sobre seu passado difícil, como, após a perda precoce dos pais, foi criado por um tio distante que nunca demonstrou afeto. Como a música, inicialmente, foi apenas um escape, um refúgio para lidar com o vazio e a solidão. Contou também sobre uma promessa antiga feita ao próprio pai. Nunca deixe que a dor defina quem você será. Essa promessa guiou cada decisão de sua vida, mas também o fez se afastar de qualquer vínculo emocional profundo, acreditando que não podia se permitir vulnerabilidade. Enquanto ouvia, Andy sentiu o coração apertar. Cada palavra de Jun-ho carregava não apenas dor, mas também esperança e fé resiliente. Ele confessou que o seu comportamento distante e rígido, muitas vezes frio, era uma armadura construída para se proteger e proteger sua missão de servir com a música, usando seus talentos para inspirar outros através de louvores e mensagens de fé. Ela compreendeu que a barreira entre eles não era apenas formalidade ou orgulho, mas um mecanismo de sobrevivência e devoção à promessa que carregava. Andy, tocada pela sinceridade, segurou a mão dele sem hesitar. Jun-ho, não sabia de tudo isso, mas agora entendo. Deus nos dá cada experiência para moldar o nosso coração. A sua força, mesmo por trás da dor, me inspira. Ele respirou fundo, permitindo-se pela primeira vez relaxar completamente na presença dela. A tensão do passado se misturava agora à fé compartilhada, como se cada nota musical que eles tocassem pudesse transformar sofrimento em esperança. O silêncio que se seguiu não era vazio, era cheio de compreensão mútua, de empatia e de uma intimidade emocional que nenhuma palavra poderia definir completamente. Andy percebeu que a vulnerabilidade de Jun-ho era também uma oportunidade para ela mostrar compaixão, paciência e amor genuíno, ensinamentos que sempre estiveram nas suas leituras bíblicas, como em 1 Coríntios 13, 4-7, que falam sobre paciência, bondade e não guardar rancor. Cada gesto, cada toque, cada olhar silencioso naquele momento continha uma promessa de algo maior, de uma conexão que transcendia barreiras e feridas do passado. Esse plot twist não apenas revelava a complexidade de Jun-ho, mas também aumentava a expectativa da narrativa. A química entre os dois agora estava imbuída de compreensão profunda,
fé compartilhada e empatia genuína. A barreira inicial não era mais sobre orgulho ou diferença de estilo, mas sobre aprender a confiar e a se permitir sentir. E Andy estava disposta a percorrer esse caminho com ele, passo a passo, enquanto a música e a fé guiavam cada movimento de seus corações. Os dias finais do projeto chegaram e, com eles, uma tensão quase palpável. Andy e Jung-ho sentiam o peso do prazo se aproximando, cada ensaio carregando a urgência de concluir a música que representaria não apenas o talento de ambos, mas a história de suas próprias vidas, marcada por dor, fé e superação. O estúdio parecia encolher com a intensidade das emoções. Cada nota era mais do que técnica, era entrega, vulnerabilidade e esperança condensadas em som. Andy ajustava partituras enquanto a ansiedade crescia em seu peito. Ela percebia cada olhar de Jung-ho, cada gesto contido, e sentia que o que eles compartilhavam ia muito além do contrato ou do compromisso profissional. No entanto, a barreira do prazo ainda pairava. Tudo acaba em 5 dias. Lembrava Jung-ho, repetindo para si mesmo cada manhã, tentando manter o foco no trabalho e não nos sentimentos que cresciam a cada instante. Em um desses ensaios intensos, uma falha inesperada ocorreu. Jung-ho errou uma nota crítica e a música perdeu a harmonia que ambos tinham conquistado. Por um momento, o silêncio tomou conta do estúdio e o peso da pressão se tornou quase insuportável. Andy respirou fundo, se aproximou dele e, com um toque discreto no ombro, disse: "Não se preocupe, Deus nos guia mesmo quando erramos." A frase, simples, trouxe conforto imediato, mas também revelou o quanto cada segundo se tornava precioso. A contagem regressiva tornava cada gesto mais significativo. Durante os ensaios, Jung-ho começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O cuidado de Andy com as partituras, a forma como seus dedos se moviam com precisão e devoção, o brilho de fé que parecia iluminar cada expressão dela. Ele mesmo sentiu a necessidade de corresponder, não apenas musicalmente, mas emocionalmente, oferecendo pequenos gestos de atenção, ajustando a postura dela ao piano, trazendo água nos intervalos, incentivando com palavras baixas, sempre impregnadas de significado espiritual. Enquanto os dias passavam, a ansiedade se misturava à expectativa de algo maior. Cada ensaio era uma corrida contra o tempo, mas também uma oportunidade de aprofundar a conexão que crescia silenciosamente entre eles. Jung-ho lembrava da passagem bíblica de Filipenses 4,13. "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Era um mantra que o impulsionava a confiar, a se abrir e a entregar-se à música e aos sentimentos sem reservas, mesmo diante do prazo iminente. O ambiente do estúdio refletia essa tensão crescente. Partituras abertas, instrumentos prontos, luzes baixas que reforçavam o clima intimista. Cada olhar trocado entre eles carregava múltiplas camadas: preocupação, afeto, fé, esperança. E mesmo sem confessar palavras de amor, a proximidade se tornava quase irresistível. A sensação de que o tempo estava se esgotando criava urgência não apenas no trabalho, mas nos sentimentos que começavam a transbordar. No último ensaio antes da apresentação final, Jung-ho e Andy permaneceram em silêncio por alguns minutos após tocarem a última nota. Nenhum dos dois queria quebrar a magia daquele instante, porque a consciência de que o prazo se encerraria em pouco tempo tornava cada segundo precioso. Eles entendiam que, além da música, havia uma oportunidade de conexão genuína e que a fé, paciência e dedicação poderiam guiá-los não apenas no palco, mas na vida. A contagem regressiva não era apenas cronológica, era emocional, espiritual e romântica. Cada momento aproximava-os de uma decisão crucial, de uma entrega completa de coração e alma,
onde a música, a fé e o cuidado mútuo se tornariam o canal para algo maior do que ambos haviam imaginado. A urgência aumentava a intensidade de cada gesto, cada olhar, e preparava o terreno para a confissão que viria a seguir. O grande dia da apresentação chegou. O estúdio de gravação tinha se transformado em um palco improvisado, onde cada detalhe refletia o esforço, a fé e a dedicação de Andy e Jun-ho ao longo das semanas. O coração de Andy batia acelerado, não apenas pela música, mas pela proximidade que sentia de Jun-ho, pela expectativa do que poderiam sentir e compartilhar além das notas e partituras. A luz suave incidia sobre os instrumentos e a atmosfera estava carregada de emoção e oração silenciosa. Cada um havia se colocado nas mãos de Deus para que aquela apresentação fosse mais do que técnica, mas uma entrega de coração. Quando a música começou, Jun-ho tocava o violão com intensidade. Cada acorde carregando não apenas melodia, mas suas dores, suas perdas e sua fé recém-descoberta. Andy acompanhava no piano, seus dedos delicados e precisos, mas também cheios de emoção, transformando cada nota em um louvor que falava sobre esperança, superação e entrega. No silêncio entre as notas, eles se olhavam, não mais com formalidade ou distância, mas com um entendimento profundo, uma conexão espiritual e emocional que palavras não poderiam expressar. No ápice da música, algo inesperado aconteceu. Jun-ho, sentindo a urgência do momento e a intensidade de tudo que viveram juntos, aproximou-se do piano, tocando uma nota ao lado de Andy, como se cada gesto fosse uma confissão silenciosa. A emoção transbordou, e ele finalmente falou, a voz trêmula, mas cheia de verdade. Andy, eu não quero que isso acabe. Eu nunca imaginei que alguém pudesse tocar meu coração assim. Você me ensinou que mesmo em meio à dor, Deus tem um propósito e que posso me permitir sentir amor e esperança. Andy, sentindo cada palavra reverberar em seu próprio coração, respondeu, com lágrimas nos olhos, Jun-ho, eu também. Sempre acreditei que Deus guia nossos passos, mas você me mostrou que Ele também nos aproxima das pessoas certas, no momento certo. Se Ele nos uniu, não podemos ignorar o que sentimos. O toque final das mãos, o sorriso compartilhado e a música atingiu sua nota mais alta e pura. Uma sinfonia que unia fé, perdão, amor e redenção. Após a última nota, o silêncio tomou conta por um instante, seguido de aplausos que ecoaram pelo estúdio. Embora para Andy e Jun-ho o que importava não era o reconhecimento externo, mas a entrega mútua de seus corações, a certeza de que cada obstáculo, cada momento de frieza ou distância havia sido um passo em direção àquilo que Deus queria para eles. Eles tinham aprendido juntos que o amor verdadeiro também é paciente, bondoso e capaz de transformar feridas em cura, como ensina 1 Coríntios 13, 4-7. Meses depois, o álbum Harmonia da Fé foi lançado. Cada canção narrando a jornada deles, rivalidade transformada em parceria, dor convertida em esperança, medo em coragem e incredulidade em fé. No lançamento oficial, diante de amigos, família e colegas da igreja, Jun-ho pegou o microfone e disse: Não existe vitória maior do que andar ao lado de alguém que compartilha sua fé, suas dores e suas alegrias. Andy, obrigada por me ensinar a confiar e amar de verdade. Andy, com lágrimas de gratidão e alegria, respondeu: E não existe música mais linda do que a que Deus nos permite criar juntos. O dorama encerra com a mensagem de que o verdadeiro amor vai além da técnica ou da superficialidade. Ele nasce da fé compartilhada, da paciência, da entrega de coração e da coragem de enfrentar a própria vulnerabilidade. Andy e Jun-ho
Unidos pela música, pela fé e pelo amor, caminham lado a lado em direção a um futuro cheio de esperança. Lembrando que Deus transforma até os corações mais endurecidos quando há confiança, oração e entrega. A última cena mostra os dois caminhando juntos ao pôr do sol, mãos dadas, enquanto a música toca suavemente, refletindo não só a harmonia musical, mas também espiritual e emocional.